De volta com Dito e Feito ao vivo em cores para todo o Brasil e América do Sul pela Rede América TV, a TV da família. Vamos mais uma vez tentar contato com o estúdio do Luiz Camargo, lá em Piracaia, interior de São Paulo. Boa tarde, Luiz, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a toda a equipe de produção. E boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. É um imenso prazer estar novamente aqui falando dos assuntos do cotidiano com a voz do povo para o povo. E uma grande semana a todos já para começar o programa. Com certeza. Bom, a nossa produção selecionou algumas notícias que estão na ordem do dia. Vamos com a primeira notícia na tela. Vídeo mostra quando o elevador com 11 ocupantes despenca primeiro andar em Maceió. Um elevador despencou do térreo ao subsolo em um prédio em Maceió, capital do estado de Alagoas. Segundo populares, informaram ao Corpo de Bombeiros, 11 pessoas estavam no local no momento do acidente e não houve ferimentos graves. Os militares chegaram a ser acionados, mas voltaram após o solicitante informar que não havia mais necessidade. E aí, Luiz, como que você vê esse fato ocorrido lá em Maceió, Alagoas? Elevadores hoje no Brasil é um grande problema. São tragédias anunciadas que podem acontecer a qualquer momento. Que a fiscalização desses equipamentos é muito precária. E a gente que transita em alguns prédios, até repartições públicas, a gente sabe que estão muito defasados alguns elevadores. Graças a Deus, nesse caso, não aconteceu nenhum ferido grave, nenhuma morte. É Deus amparando o tempo todo. Mas a fiscalização dos elevadores no Brasil é muito precária. O CREA, que é o Conselho de Engenharia, deveria exigir uma fiscalização maior. E as prefeituras locais, com seus departamentos de fiscalização, deveriam ser mais atuantes. Aconteceu esse caso em Maceió. Eu sei de outro caso que aconteceu ontem em Recife. Pessoas ficaram 4 horas trancadas dentro do elevador na Arena Pernambuco, lá. Uma arena nova, praticamente. Então é um absurdo esse tipo de coisa. E em São Paulo, todos os dias a gente sabe de casos e casos, elevadores com problema. Como Deus é brasileiro, gosta muito do povo brasileiro, essas tragédias não acontecem. Mas é preocupante. É muito precário a qualidade e a condição dos elevadores que a gente tem em uso hoje no Brasil todo, por falta de fiscalização. Olha, Luiz, eu vou ser desagradável com você de falar que Deus é brasileiro. Eu, se fosse Deus, eu já mandava todo mundo para PQP, porque eu não tenho paciência dessa coisa que Deus é brasileiro, que Deus não sei o quê. A gente tem que pegar e fazer o caminho certo. E as pessoas que mantêm um elevador dentro das suas casas, de uma repartição pública, dentro de uma empresa, precisam e devem, de verdade, manter realmente ali todo o serviço, né, que é a manutenção, em dia. Porque a gente vê uma série de prédios, edifícios, de hotéis que não fazem manutenção efetiva e correta dentro do prazo limite. Então termina acontecendo isso. O nosso diretor está me informando que inclusive tem um vídeo do momento do acontecimento. Então vamos colocar esse vídeo para quem não viu, inclusive acompanhar o que aconteceu. Vamos lá. Olha só, agora o que é triste, eu não sei se meu áudio está saindo, me informa, por favor. Tá, agora o que é triste é assim, pode falar, colocando de novo, por favor, diretor, enquanto eu vou comentando, porque a gente vê que está com uma superlotação, são 11 pessoas, na minha visão, eu que não estou participando de lá, não sei como que é, mas 11 pessoas, né, todo mundo colado um dentro do outro, um ao lado do outro, entendeu? Será que não tem um bom senso também? Será que vai morrer se esperar um pouquinho para poder pegar o elevador? Às vezes as pessoas também nessa coisa afoita de querer, sabe, chegar onde precisa, termina se submetendo a isso, olha só. E ainda tem gente que acha graça, mesmo acontecendo o que aconteceu. Esse senhor aí um pouquinho acima do peso, que dá para perceber, ele olha para o lado, olha para o outro, não sei se é filho, se é alguém que está com ele. Gente, desculpa. Quando você for entrar no elevador, aqui dentro da própria emissora tem a quantidade máxima
né? As pessoas têm que ter esse bom senso de esperar um pouquinho. Não quer esperar? Então vai de escada, né? Agora a gente tem que parar de jogar também tudo nas costas de Deus, porque eu não sou Deus, mas eu já estou de saco cheio. Tudo é Deus, né? Vamos fazer a nossa parte. Não é isso, Luiz? Ou eu estou errado? Tem que fazer a nossa parte. É que o descaso é tão grande, as autoridades aqui no Brasil, o descaso é tão grande com o povo, a população, e a falta de educação do nosso povo também está muito claro em todos os segmentos, não só no uso do elevador, mas no uso do transporte público, no uso do serviço público, e no próprio serviço privado. Então, são tragédias que a gente tem que ficar atento. E olha, um dos fatos é você ver a capacidade do elevador. Quando você observa isso, você está se cuidando, está se precavendo. Então, o descaso é muito grande e o nosso povo, realmente, ele não respeita as regras que estão lá para ser cumpridas, né? Agora, o principal problema do Brasil é o descaso das autoridades públicas. Sim, a gente percebe isso, até mesmo em São Paulo, na Zona Leste, tem um shopping em Tatuapé. Outro dia eu dei uma passada rapidamente lá e eu vejo um monte de gente entrando, parece uma boiada. As pessoas não têm o discernimento de esperar um pouquinho. Tem gestante, tem idoso. Pô, será que se você é jovem, você está com pressa, então vai de escada. Faz alguma coisa. Só fica enchendo o bucho de lanche e atrapalhando a vida dos outros. Eu não tenho paciência para isso, de verdade. Nós já vamos começar a semana chutando o pau da barraca para ver se as pessoas também fazem a parte dela. Né? Porque tem um monte de idoso que vai consumir aquele monte de Exu, aquele monte de adolescente que não compra absolutamente nada, atrapalhando o caminho de quem realmente consome, que é o idoso que vai no shopping, ele que termina entrando na loja e consumindo. E esses que ficam aí atrapalhando a vida dos outros, é que ficam usando o cartão do papai, da mamãe, ou do titio ou da titia. Eu não tenho paciência para esse bando sabe, enfim. Vamos para a próxima notícia, que eu já fiquei até nervoso de ver essas imagens aí. 0 operadora 11 98384 1466. Vamos com mais uma notícia na tela. Obrigado. Olha só, governo Bolsonaro descartou 1 milhão de canetas de insulina avaliadas em 15 milhões de reais. O Ministério da Saúde descartou 999 mil canetas de insulina de ação rápida durante gestão Jair Bolsonaro do PL, avaliados em quase 15 milhões de reais. Os produtos usados para diabetes perderam a validade de setembro de 2020 a junho de 2021. Os lotes eram parte de uma compra de 4 milhões de tubetes feita em 2018. E aí, Luiz, como que você vê essa notícia? Isso só confirma o que nós acabamos de falar. A falta de responsabilidade do gestor público, do serviço público. O governo Bolsonaro tem que ser responsabilizado por isso aí. Ele era o presidente e ele colocou um gestor para tomar conta disso aí. Agora é simples, deixa vencer e joga fora. E isso é só o que é divulgado. Imagina o que não é falado, o que não é mostrado. É muito descaso com o dinheiro público. Pessoas morrendo todo dia, ou de doença, ou de fome, crianças sem estudar, a segurança precária, entendeu? O asseamento, o serviço público de tratamento de esgoto, de tratamento de água, a Deus dará, e assim por diante. E todo dia há uma notícia que alguém do governo federal, ou estadual, ou municipal, jogou dinheiro fora. A todo momento. Nesse exato momento que estamos falando, alguém está cometendo um erro na gestão pública. Alguém está desperdiçando dinheiro que não é dele, que é do povo brasileiro. E pessoas morrendo, crianças morrendo por falta de recursos, por falta de cuidados, ou de fome ou de doença. A segurança precária, o meio ambiente jogado também à própria sorte e dinheiro toda hora se jogando fora. E eu só vejo uma coisa aí, interesse próprio. Pode ter certeza, comprou além da necessidade, alguém levou bola para comprar aquilo que não precisava. Aí não tiveram competência para fazer uso, distribuir para quem precisava e está aí o resultado, jogando fora. Isso tinha que ser todo dia transparência. Tem que divulgar o que é feito de errado e quem é que fez, quem é o responsável por esses erros. E o Ministério Público tem que ser atuante. Ir lá, investigar, condenar e prender esses ladrões do dinheiro público, ladrões do dinheiro do povo brasileiro.
É uma coisa que eu quero reforçar aqui, que o nosso programa sempre teve o compromisso, e eu faço televisão não para minha vaidade, para nada disso. Quem me conhece já há anos na televisão, seja brasileiro ou até quando o programa teve local e agora em rede nacional novamente, é importante lembrar que nós já noticiamos isso quando estávamos para Bragança Paulista, Atibaia e região, que o governo federal, né, ele tinha incinerado medicamentos para quem era quem tinha problemas, quem tinha doença de câncer e também de HIV. Lá em Guarulhos foram mais de 160 mais de 60 milhões de reais incinerados em medicamentos para quem tinha câncer e HIV. Nós noticiamos isso. A gente sempre teve esse compromisso de noticiar aquilo que é pertinente. Para mim não importa se é Bolsonaro, se é Lula, a função do jornalista, a função de um programa como o nosso de variedades é justamente ficar no pé e cobrar, porque é o meu dinheiro, é o seu dinheiro, é o dinheiro de toda a sociedade brasileira. Para mim, eu não quero saber se um tem dedo, se o outro tem alguma outra coisa, isso para mim é o que menos interessa. O que interessa e está em jogo é que eles são funcionários públicos ou foram funcionários públicos, entendeu? E como tal, devem ser responsabilizados. Tanto a gestão atual também, se tiver algum erro, nós vamos estar cobrando. Para mim, tanto faz. A função é essa de um programa como o nosso. É sempre trazer à tona aquilo que está de positivo e também aquilo que está obscuro, que está de negativo. E as pessoas têm que ser punidas sim, porque é dinheiro público. Quantas pessoas pioraram ou foram ceifadas suas vidas porque não utilizaram daquele medicamento, seja para câncer ou para HIV? E essas famílias deveriam mover ações coletivas contra o governo federal. Essa que é a verdade. Porque se eu tivesse alguém na minha família que tivesse problema de câncer ou de HIV que precisa desse medicamento e não foi atendida pelo serviço de saúde, eu ia para cima, sim, ia usar os meios de comunicação, ia usar a internet, tudo mais. Fica a dica para você que teve alguém na sua família com a vida ceifada ou que piorou o estado de saúde porque não teve o medicamento que chegou na hora necessária. 1h51, 0 operadora 11 98384 1466. Vamos a mais uma notícia na tela. Caixa inicia pagamento do Bolsa Família hoje, segunda-feira, dia 20. A Caixa Econômica Federal iniciou nesta segunda-feira, hoje, dia 20, o pagamento do novo Bolsa Família. O programa do governo federal substituiu o antigo Auxílio Brasil e tem como público-alvo famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza. Os depósitos do programa continuarão a ser feitos seguindo a ordem do dígito final do número de identificação social UNIS até o próximo dia 31 deste mês. E aí, Luiz, como que você vê o pagamento do novo Bolsa Família em substituição ao Auxílio Brasil? Eu acho muito importante nesse momento a atitude do governo federal e auxiliar esse pessoal que está precisando demais, essas famílias carentes de baixa renda que precisam disso aí. Agora, o mais importante do que pagar é fiscalizar se quem está recebendo tem esse direito, se realmente está chegando na pessoa que precisa e não no desvio, no descaminho. Então é muito importante a ação do governo federal, desde que haja fiscalização e transparência e realmente chegue a quem precise. O governo tem mais que fazer a parte dele e também criar oportunidades para essas pessoas terem a sua própria renda, trabalharem, que é o que eles querem, trabalhar. Mas enquanto não se tem esse trabalho, isso é o mínimo para sustentar essas famílias. Não é muito, mas dá para trazer o básico para dentro de casa. Principalmente agora com esse auxílio para cada filho menor. Isso é muito importante, essa ação, e espero transparência total no andamento desse plano. 0 operadora 11 98384 1466. Só um adendo. É importante que o presidente Lula ele faça uma peneira nessa questão desse Auxílio Brasil também, porque tem muita gente de prefeituras desse Brasil inteiro que termina sendo responsável pelo cadastro lá e que pode colocar pessoas que não precisam receber esse dinheiro. A gente sabe de pessoas que têm 2, 3 carros na garagem e que ganham Auxílio Brasil. Uma pessoa que tem 2, 3 carros na garagem não tem que receber, entendeu? O palavrão? Nada. Pelo contrário, tem que pegar, inclusive, pagar o que já recebeu ao longo desse período todo. Essa que é a verdade. Então tem que
passar uma peneira aí nessas prefeituras de vários lugares do Brasil para pegar e tirar esse Bolsa Família de gente que não tem vergonha na cara e que recebe. Porque o Bolsa Família, ele é bárbaro, desde que seja para a pessoa que mora lá no Agreste, a pessoa que come calango, a pessoa que não tem dinheiro para fazer nem de verdade o mingau o angu. Essa é a realidade. 0 operadora 11 98384 1466. Vamos a mais uma notícia na tela. IPCC. Ações urgentes contra mudanças climáticas ainda podem garantir futuro habitável na Terra. Após uma semana de negociações, o IPCC, painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, divulgou nesta segunda-feira, hoje dia 20, o relatório síntese do seu atual ciclo de avaliações sobre aquecimento global aprovado pelo homem. O próximo só deve ser publicado no final desta década. Nele, os cientistas alertam que ainda há esperança para a ação global frente à estabilização da emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, embora muito ainda precise ser feito para evitar o colapso climático no nosso planeta. E aí, Luiz, como que você vê toda essa questão envolvendo essas questões climáticas? Porque a sensação que eu tenho, sinceramente, é que é tudo politicagem, né? Porque é muito estranho como que pode, por exemplo, todo esse pessoal falando de clima e tudo mais, e as indústrias emitindo vários gases poluentes na atmosfera, né? Aqui no Brasil mesmo, nós temos, inclusive, você anda pela Marginal Pinheiros, pelo Rio Tietê, é uma imundície. Você sabe que você chegou a São Paulo quando você começa a andar pelas marginais, porque dentro do carro com ar-condicionado, você é infectado pelo mau cheiro, né? E é tantos recursos que vai para a despoluição da Marginal Tietê e também do Rio Pinheiros, e a gente não vê um resultado efetivo dessa despoluição. Quando se trata de ações sobre o clima, e é no mundo todo, não só no Brasil, é como quando eu falo do judiciário no Brasil. É a polícia enxuga gelo e essas ações do clima também enxuga gelo. É muita política envolvida, é muito descaminho, é muito dinheiro envolvido. E não há um interesse. A hora que as grandes nações tiverem interesse em resolver isso, é um problema que se resolve muito rapidamente. A gente vê alguns abnegados, algumas pessoas do bem, fazendo ações simples que têm grande resultado, mas é uma minoria. Então, tem que se querer, tem que ter o interesse em resolver isso. E a natureza está nos cobrando o tempo todo. Ela está avisando, ó, estão degradando o meio ambiente. A reação é essa. Ainda dá tempo? Dá tempo sim. Mas você vê as geleiras se acabando, o nível dos oceanos aumentando, e, obviamente, isso vai trazer sérias consequências. Acabamos de ter um tremor aqui na América do Sul, nesse final de semana, alguns países da América foram penalizados, estão lá contabilizando seus prejuízos, alguns com mortes, inclusive. Então, está aí o resultado da ação do homem. Agora, enquanto os grandes líderes mundiais, e diga-se por grandes, Estados Unidos, Rússia, China, Japão, Alemanha, não tomaram iniciativa, não fizeram a parte deles, os outros países vão ficar sempre atrás da dependência. Então, o que acontece? Cada cidadão tem que fazer a sua parte. Mas eu sou um grão de areia. Só que de vários grãos de areia, somando, gera-se o resultado. E o Brasil, nós podemos fazer a nossa parte tranquilamente, sem depender externamente de ninguém. Agora, tem que ter boa vontade. E hoje é um grande jogo político. Não há um interesse do mundo em resolver isto. Tristeza, viu, Luiz? Porque de verdade você vai para o litoral, você vai para o interior, você vê, sabe, a balbúrdia que muitas prefeituras, muitas secretarias de obra e assim por diante terminam ganhando de dinheiro de grandes construtoras para construírem condomínios em lugares que não deveria. Por exemplo, você vai para o litoral, você vê grandes espigões e aí você vê no meio você está caminhando ali na praia e vê um monte de cocô, xixi, tudo indo para o mar aberto. Entendeu? Eu não consigo entender. Você vê também as pessoas levando o cachorro para cagar no meio da terra. Essa que é a verdade. Está errado. Como que a gente pode
conversar sobre questões climáticas se a gente também não faz aquilo que é correto? Se as prefeituras também não fazem? É de dentro da casa da gente para o macrosistema, né? A gente, por exemplo, outra coisa que é importante, cidades de interior que tem represa, eu não consigo entender, essas prefeituras devem ganhar algum dinheiro, alguma coisa tem de errado. Por quê? Eu vejo as pessoas construírem casa de 9 milhões, comprarem casa de não sei o quê, casas paradisíacas e tudo mais. Aquele cocô, aquele xixi vai para onde? Vai para a represa. Tá entendendo? Porque não tem saneamento. Ou vocês acham que tem? As casas são belíssimas, mas tudo aquilo ali, aquele lixo todo que é produzido dentro de uma casa, vai para onde? As pessoas acham que é chique ter casa na represa, acham que é chique ter casa na praia, mas tudo vai para onde? Vai para o mar. Então vamos pensar direitinho essas questões que a gente fala de clima, de não sei o quê. É tanta hipocrisia, tanta falácia, né, que está na hora de alguém pegar e abrir a boca e falar. E a gente, o tema é repetitivo e é o que acontece. Se na nossa região aqui, que você conhece tão bem, né? São condomínios e condomínios náuticos sendo construídos na beira da represa. E o que São Paulo precisa? O que nós precisamos? Da represa. É a nossa sobrevivência. Depois, quando a natureza cobra, que não chove e a água baixa, fica aquele desespero todo do governo estadual, dos governos locais, as prefeituras da nossa região, que ganham muito dinheiro com a represa aqui. Isso a população não sabe. As prefeituras locais aqui recebem uma verba grande da Sabesp em função de ter a represa aqui, que era para preservar o meio ambiente, e não faz essa parte. E o governo do estado, a CETESB, fecha os olhos para tudo isso. Então, demorou. A gente faz a nossa parte de casa, mas o governo tem que fazer a dele. É isso que me deixa incomodadíssimo. E aí, quando a gente chama algum prefeito para vir dar entrevista, eles correm. Se corre é porque deve alguma coisa. Porque a função de um prefeito, de um vereador, é realmente responder os questionamentos da população, dos jornalistas e assim por diante. Né? Porque eu não consigo entender. Uma represa não é para construir um monte de casa que fica boiando um monte de cocôzinho. De gente que é artista, de gente que é não sei o quê. Essa é a realidade. Luan Santana tem uma casa aí de 9 milhões. Cláudia Raia tem uma casa de 7 milhões. Eu posso dar um monte de nome para todo mundo aqui. E alguém se manifesta? O prefeito se manifesta? A Secretaria de Meio Ambiente daí se manifesta? E de outros lugares do Brasil que eu estou falando. Tem coisa errada. Né? A CETESB, a Sabesp. Aí fala para as pessoas não suje, né? não roube água, não sei o quê. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte, não é verdade? Tem alguma coisa errada. 2 e 2, 0 operadora 11 983 84 1466. Vamos a mais uma notícia na tela. Nas escolas, 900 mil brasileiros com mais de 40 anos buscam alfabetização e enfrentam preconceito. Há 900 mil adultos e idosos a partir de 40 anos que estão matriculados em escolas no Brasil. Eles não chegaram à faculdade ainda, mas já encontram severas barreiras para retomar os estudos. Encaram a falta de autonomia por não serem alfabetizados, são alvo de intolerância por tentarem ler e escrever tardiamente e desdobram-se para conciliar o emprego com as aulas noturnas. E aí, Luiz, como que você vê esses 900 mil brasileiros que estão tentando qualidade de vida no seu dia a dia, não só enquanto, por exemplo, profissional, mas também como pessoa, para si mesmo? Acho que o conhecimento, saber ler, todo mundo tem esse direito. Quero dar os parabéns a esses 900 mil brasileiros que estão tentando, porque não é fácil você ser discriminado o tempo todo, porque você não sabe ler, porque você busca conhecimento, porque você é adulto ou é idoso. É um absurdo, é um absurdo. E que momento estamos vivendo? Então, parabéns a eles. E olha, o governo federal, os governos estaduais e locais deveriam fazer uma campanha maciça. Tem muito idoso precisando ler, precisando estudar, querendo fazer isso e não tem oportunidade.
Algumas escolas não deixam a pessoa nem se aproximar da secretaria para ver qual a possibilidade que ele teria para estudar. Então, deveria ter uma campanha maciça para alfabetizar essas pessoas. Deveria ter algo específico para isso. Eu lembro lá da época dos militares, do governo, do Mobral. Oh, que saudade do Mobral! Porque as pessoas tinham oportunidade de ir lá aprender a ler, a escrever. É um direito que todo mundo tem e tem que ser respeitado. Quem somos nós para cercear a pessoa, o conhecimento dela, porque ela é adulta ou ela é idosa e não teve oportunidade ou condição, quando jovem, quando criança, para ir para a escola estudar. Ninguém sabe a história do outro e não podemos julgá-lo. Cada um tem a sua própria história, a sua própria luta para sobreviver, para chegar onde chegou. E agora, uns hipócritas ficam aí discriminando as pessoas, achando porque tem um pouquinho mais de dinheiro, um pouquinho mais de conhecimento, e são jovens e bonitinhos, que são os donos da verdade. Não passa de hipocrisia, burra, barata. Entendeu? Então, o governo tem que fazer um programa amplo e divulgar, criar oportunidade para essas pessoas buscarem o conhecimento. Ler é tudo. As pessoas têm uma outra visão quando conseguem pegar um livro e ler um jornal, assistir um jornal, assistir uma televisão e saber o que está passando ali, entender o conteúdo. É muito triste, você enxergar e não ver quando você não sabe ler. Então, todo mundo tem oportunidade. E aqui fica o nosso grito para o governo, que alguém nos escute e pense em alguma coisa para essas pessoas. É muita gente, 900 mil que já estão lá. Mas pode ter certeza que tem milhões que não tiveram essa oportunidade, estão aí. Então, está na hora de se fazer alguma coisa para essa faixa de população. Ô ministro Camilo, vem cá, diretor. Ministro Camilo Santana e o presidente Lula. O presidente Lula, por diversos discursos, ele sempre se emociona e chora, porque diz que não tem um diploma, que não estudou, ele só tem um curso técnico. Deveria pegar e ser, inclusive, o garoto propaganda, investir o dinheiro do Ministério da Educação para incentivar as pessoas a serem alfabetizadas, as pessoas que são da melhor idade. Vai ajudar muito o Brasil. Não adianta só chorar no discurso, que realmente é comovente e toca, mas tem que fazer alguma coisa, não pode ficar só no discurso, tem que ficar na realidade. Então fica aí a dica para o ministro da Educação, Camilo Santana, e também para o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que faça um bom uso do direito, do dinheiro da educação, promovendo realmente a alfabetização para a melhor idade. 2h07, vamos a mais uma notícia na tela. Fentanil, droga que mais mata nos Estados Unidos, é apreendida com traficante pela primeira vez no Brasil. A droga que mais mata nos Estados Unidos foi apreendida com traficantes pela primeira vez no Brasil. O fentanil, um anestésico 50 vezes mais viciante que a heroína e 100 vezes mais forte do que a morfina. A apreensão foi feita pela Polícia Civil no Espírito Santo e chamou a atenção das autoridades americanas. E aí, Luiz, como que você vê essa droga firme e forte agora também no Brasil? É muito preocupante. E aqui, vamos chamar a atenção da Polícia Federal, das polícias estaduais, para combater o narcotráfico. A gente sabe que o narcotráfico é muito forte no Brasil. E muitas repartições de polícias federais e estaduais fecham os olhos para isso. E são pessoas que morrem todo dia por overdose. São vidas que se perdem. Se qualquer hospital que se vai, tem alguém internado por causa de uma overdose. E é além de alimentar a indústria do crime. Quantas pessoas perdem a vida com os traficantes? Olha a Cracolândia. De onde ele vem isso tudo? Agora mais uma droga que vem lá de fora, uma droga poderosíssima, que cria um transtorno imenso para os americanos, agora chega aqui. E isso vai ser um problema social gravíssimo. Então que nossas polícias tão competentes façam parte dela. E o judiciário pega esses narcotraficantes, porque esse não é o aviãozinho, o pequeno traficante. Esse é o poderosíssimo, o grande chefe da organização que tem a condição de importar e distribuir essa droga. Coloque na cadeia,
prenda, puna no rigor da lei. Ou então, manda lá para os americanos, porque lá de verdade, o narcotraficante quando é preso nos Estados Unidos, lá ele vai cumprir, vai pagar a pena dele, ao contrário dos outros países, né? Certeza. 0 operadora 11 98384 1466. Vamos a mais uma notícia na tela. Covid-19 pode levar sistema imune à exaustão, mesmo em jovens com quadro leve, diz estudo. A infecção pelo coronavírus pode causar alterações severas no sistema imunológico, até mesmo em pessoas jovens e saudáveis com quadros leves ou moderados de Covid-19. Os dados preliminares são de um estudo feito na Universidade Estadual Paulista. No trabalho, pesquisadores brasileiros e portugueses avaliaram células de defesa de indivíduos não vacinados entre 30 e 180 dias após infecção. E aí, Luiz, como que você vê essa questão? Muito preocupante. A ciência ainda não tem noção exata de todas as sequelas que o Covid vai deixar para a população infectada. Então é muito preocupante isso. Acho que tem muita coisa a ser estudado, muita coisa a ser dita ainda. E olha, a gente vê esses abnegados que estão estudando aí, estão tentando achar uma solução para essas sequelas. Então é muito preocupante o que virá pela frente ainda. Então a ciência, os cientistas, os pesquisadores estão lá trabalhando, um trabalho árduo, duro, mas estão lá, não desistiram. 3 anos do primeiro caso de Covid já se passou. E ainda não sabemos quase nada das sequelas do Covid. Não sabemos a origem correta disso, como aconteceu, o porquê de tudo isso no mundo não chegou a clara, à tona, a gente não sabe. Então, vamos agradecer os cientistas, os pesquisadores, e agradecer que estão pesquisando e divulgando. Não sabemos as sequelas. Então, portanto, vamos tomar a vacina, que é a única coisa que, por hora, temos conhecimento que consegue precaver a Covid, dá uma sobrevida muito melhor. Vamos fazer a nossa parte, que é tomar a vacina. E torcer para a ciência descobrir realmente qual vai ser como será a vida pós-Covid. Quais sequelas que nós teremos e como combatê-las. E enquanto isso não acontece, tomamos a nossa vacina, que está à disposição de todo mundo aí. Operadora 11 98384 1466. Vamos a mais uma notícia na tela. Governo Lula vai remodelar DPVAT, que deve voltar a ser cobrado em 2024. O seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, o DPVAT, será reformulado pela gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT e pode voltar a ser cobrado dos motoristas a partir do ano que vem. O executivo já trabalha na elaboração de um novo modelo para o seguro e pretende anunciar as novidades até o fim de 2023. E aí, Luiz, como que você vê essa notícia? Perfeito. Eu acho que tem que ter o seguro obrigatório. Se a pessoa tem capacidade de ter um carro, tem que pagar o seguro obrigatório. Porque ele pode causar um acidente, pode sequelar uma outra pessoa. Ele pode deixar uma pessoa sem trabalhar. Então tem que ter o seguro obrigatório. Obviamente, tem que reformular, atualizar tudo, entendeu? Agora, o mais importante é criar um novo... O valor é muito baixo, infelizmente, para tudo que pode ocasionar um acidente desse. Exatamente. Por isso que tem que ser reformulado, ser atualizado, e se a pessoa tem condição, capacidade de ter um automóvel, tem que pagar o seguro. Agora, o mais importante que reformular o seguro, hoje 50% da frota brasileira está andando irregularmente nas ruas, documentação atrasada. Então, o carro não está com o documento em dia, tem que se proibir de andar. Tem que haver fiscalização, tem que ter um investimento em radares inteligentes, na polícia mais equipada, preparada. Polícia rodoviária é essencial. O policial rodoviário é diferente do policial que está lá ostensivo combatendo o crime. Ele tem que estar preparado para cuidar do trânsito, fiscalizar os carros que podem circular ou não. O que se vê hoje? Uma polícia rodoviária enxugando gelo, despreparada, sem equipamentos. Os radares, salvo exceções, precaríssimos. E as guardas municipais tentando fazer o papel de fiscalizar o trânsito. Completamente errado.
Então precisa realmente ter uma fiscalização árdua, porque os acidentes e os crimes com direção ao volante só acontecem por falta de fiscalização. Muita gente sem habilitação dirigindo e muito carro sem documento andando. Muito carro sem condição de rodar, condição mecânica, sem pneu, está rodando, criando acidentes, causando acidentes todos os dias, todos os dias. Nesse momento que a gente fala, algum acidente em algum lugar está acontecendo, por puramente falta de fiscalização. Então o governo federal, a lei tem que vir de cima e obrigar os estados a fazer a parte deles. Porque na hora de cobrar o IPVA, o estado cobra. E se você não pagar o IPVA, ele negativa o seu nome, protesta, coloca no CADI, cadastro dos inadimplentes, e a vida do cidadão está ferrada. Agora, na hora de fiscalizar, não fiscaliza. Tem que rever essa história das multas também, né? Porque tá virando uma patifaria. É multa para tudo quanto é lugar, em lugar que não deve. É uma indústria louca, faturando um dinheiro louco que a gente não vê o resultado disso, porque se fatura tanto com multa. E cadê os radares inteligentes? Cadê tanta coisa? Né? Eu não acho errado pegar e multar quem está fazendo, infringindo a lei. Mas a gente tem que ter realmente radares inteligentes, coisas que façam com que o trânsito possa fluir para melhor. E como bem colocou, o policial militar, ele não tem que fazer o papel de policial rodoviário, né? Tá na hora de realmente reforçar a Polícia Federal em pontos estratégicos. A gente tem que parar, alguém tem que intervir por essa questão dessa máfia que existe da indústria da multa, porque é tanta gente multada, mas a gente sempre vê o trânsito uma porcaria. Essa que é a verdade. Outro dia eu saí daqui, eu demorei quase 4 horas para chegar em Bragança Paulista, e aí você vê, infelizmente, a policial militar com uma capinha de chuva num cruzamento ali perto da estação Armênia, né, tentando controlar tudo, fazendo um papel que não era para ser feito dela. Entendeu? Cadê esse dinheiro todo de multa? Cadê tudo isso? Aonde foi parar? Cadê a prestação de contas do governo do estado para a população? Porque a gente só tem gente sendo multada. Mas a gente não vê o resultado disso no Farol. Pelo contrário, no Farol a gente vê toda hora, a gente já viu várias reportagens no final de semana, as pessoas sendo assaltadas, é a gangue da moto, é não sei o quê. E a polícia que deveria fazer o trabalho, que é o trabalho correto de coibir esses bandidos, ela não pode fazer porque ela tem que ficar controlando o Farol, minha gente. Pelo amor de Deus. Vamos acordar, né? 0 operadora 11 98384 1466. Vamos a mais uma notícia na tela. Grupo criminoso ameaça guerra contra Estado e faz exigências no Rio Grande do Norte. Criminosos que se identificam como membros da facção responsável por ataques no Rio Grande do Norte divulgaram um vídeo nas redes sociais com exigências para o fim de atos de violência que aterrorizam o Estado desde a última terça-feira, dia 14. O Ministério Público e o governo estadual investigam o caso e tentam identificar os autores. E aí, Luiz, como que você vê? Eles estão tentando ainda identificar? Eu acho que já passou da hora. Eu espero a mão dura da justiça. A Força Nacional foi deslocada para lá, deixa a Força Nacional trabalhar. É uma polícia de elite. O governo, o ministro da Justiça mandou para lá. Hoje o ministro da Justiça está em Natal. Ele foi lá averiguar pessoalmente o que está acontecendo. Agora, sem acordo com o bandido. Faça a parte dela. Quer punir, infringiu a lei, provocou baderna, praticou um crime, puna-se. Agora, os presidiários, os líderes de facção querem mandar no Estado. É um absurdo. Agora, que a justiça faça a parte dela. Manda quantos policiais precisam para lá, mas coloca a ordem. Agora fica aquela história. Vamos deixar o Rio Grande do Norte se transformar um Rio de Janeiro, dominado pelo crime. Todo dia morre um cidadão, um trabalhador, no confronto entre polícia e bandido. Até quando vai isso? Demorou para o ministro da Justiça tomar uma atitude mais enérgica e severa. O Brasil tem toda a capacidade de combater e acabar com isso. Agora, que falta interesse político, falta boa vontade de resolver isso aí. Porque muito deputado, muito senador, muito governador, prefeito, está eleito com dinheiro do crime, com dinheiro de facção. Por isso que não há interesse em resolver isso aí. E fica o espaço aberto para eles virem aqui dizer que não.
A gente sabe, é notório isso. É dito, é falado. Muito político tem a mão suja. Pegou o dinheiro do crime para fazer campanha. E agora tem que se calar perante essa barbárie toda. E quem é que sofre? A população. O trabalhador. Se você olhar, quem foi atingido lá em Natal, no Rio Grande do Norte? Os trabalhadores. Os grandes. A elite não foi atingida em nada. Agora, o cidadão que precisa tá de sair de casa, ou teve seu carro queimado na rua, os ônibus queimados, o depósito de remédio queimado, as motos da prefeitura queimada. Cadê a ação do governo federal? Cadê a ação do governo estadual? Cabe a eles defender o bem público, o patrimônio, o direito do cidadão comum. Espero uma resposta dura do senhor ministro da Justiça lá. Ele está lá desde cedo. Espero todo dia uma resposta à sociedade. Agradecer demais a presença do meu querido amigo, irmão, o empresário Luiz Camargo, que está sempre em nossos programas às segundas, quartas e sextas, sempre comentando conosco os assuntos do cotidiano. Você pode seguir ele nas redes sociais, lá no Instagram, Luiz Camargo, _oficial. Luiz Camargo, _oficial. Sempre tem alguns recortes de participações dele em nosso programa e você pode, inclusive, colocar o seu ponto de vista também. Luiz, obrigado e até a próxima quarta. Fábio, uma ótima semana para você, ótimos programas, um especial para você, que Deus ilumine você de geral, a todos que nesse momento, a todas as que se cuidem, tomem sua vacina, fiquem com Deus e até feira. Valeu, Luiz Camargo aqui em nosso programa. Vamos para um rápido intervalo, na volta tem mais Dito e Feito, até já.